Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, público presente, internautas, mais uma vez, boa noite. Eu teria vários temas, alguns eu já consegui falar aqui na fase das moções, nas fases dos requerimentos, mas, mesmo assim, ainda teria vários outros que eu não vou conseguir. Então, eu vou tentar priorizar aqui, falar das grandes polêmicas e de questões que são importantes também a gente anunciar, alertar, como eu costumo fazer aqui nas sessões legislativas. Eu quero começar ponderando sobre a situação da cidade, que a gente não para de receber informações negativas. E, claro, aquelas informações negativas que a gente consegue dialogar no gabinete, enviar para o secretário, a gente vai resolvendo. Mas há outras que elas não têm solução desse tipo, porque são ordens do governo municipal. Eu me refiro, por exemplo, a uma ordem que começou a ser praticada em relação à Lei 1738 de 1990. O governo municipal parou de dar o passe para os idosos de 60 a 65 anos. Olha a barbaridade. O governo de Vinhedo parou de recarregar os passes para os velhinhos e velhinhas da nossa cidade de 60 a 65 anos. Alguns usam 12 passes, outros usam 24 passes. Eu pergunto aos senhores e senhoras, é isso o nosso problema? É aí que nós vamos resolver a nossa crise fiscal? Cortando o ônibus dos idosos? E depois a gente está espetacularizando, e vou falar quem está espetacularizando, quem está criando coisas que não deve. São coisas absurdas, é toda semana. Aqueles que são defensores das diversas das causas, inclusive a questão do idoso, eu sei que o vereador Sandro Rebeca trata bastante disso, sei que a vereadora Ana também trata disso. Eu fiquei assustado, eu recebi uma ligação na sexta-feira, hoje eu recebi e-mails, WhatsApp, então falando, não é possível. Eu liguei para o profissional do CRAS, é isso, a orientação é essa, parou. Inclusive, a minha orientação para os idosos, para famílias, eu não tenho mediação nesse caso. Justiça, Ministério Público. Não há o que fazer, é um descumprimento de lei que o governo tem que ser denunciado. Por outro lado, apesar da incapacidade da letargia do governo, eu fiquei contente com o anúncio e com a matéria que foi veiculada pelo Jornal de Vinhedo nesse final de semana a respeito da Fazenda Cachoeira. Não feliz porque os proprietários foram penalizados, é feliz por causa que é uma questão pública da cidade de Vinhedo que, pela força da Justiça e do Ministério Público, provavelmente vai ser resolvida. É uma questão que já está lá desde o ano de 2011, 2012, e provavelmente essa multa, que já tramitou até a última instância e não tem mais recurso, ela está na fase de execução, ela pode contribuir com o município de Vinhedo para resolver um dos nossos problemas. Eu sei que o prefeito, o secretário de Meio Ambiente e tal, tinham uma proposta de trocar espaços próprios municipais, enfim. Mas eu acho que, com essa multa, mais essa questão de uma eventual troca, pode resolver e ajudar aquilo que, inclusive, foi uma promessa de campanha do atual prefeito. Então, eu quero aqui colocar essa questão que é positiva e que eu achei bastante interessante. Sobre as questões tratadas, acho, o Jornal Tribuna de Vinhedo e também pelo Jornal de Vinhedo, relativo, já foram várias matérias sobre os radares. Também acompanhei aí o que foi divulgado, tenho estudado o tema, tenho falado no DR, tenho falado nos órgãos que eu posso, estudado a questão, e espero que efetivamente se chegue a uma solução, como eu disse já em sessão passada, não só para regulamentar esses radares que estão com problema nessas duas vias, me refiro à Estrada da Boiada e à Aparecida Talau Serafim, mas também no sentido de regulamentar outras questões reclamadas pela população. Né? A velocidade inconstante, 30, 50, 60, como é que fica até lá o Serafim? Essa é a hora, né? Já que envolveu todos os órgãos, envolveu o DR, envolveu a Prefeitura, envolveu o Ministério Público, envolveu um monte de gente, é a hora de aproveitar, né? O Chico Sainz dizia que é desorganizando que nós vamos organizar. Às vezes é assim que acontece. Então, na desorganização,
pode ser que surja aí uma solução. Então, eu queria aqui colocar a minha proposta, que é que a Telau Serafim tenha uma regulamentação uniforme, que não fique aquela coisa 30, 50, 60, aquelas pegadinhas, né, e que, efetivamente, se consiga que o governo do Estado transfira para o município de Vinhedo a possibilidade de multar. Na verdade, não é nem a possibilidade de multar. O governo do Estado tem que transferir para o domínio, né, a via tem que pertencer ao município de Vinhedo, porque hoje ela pertence ao governo do Estado de São Paulo. Uma outra questão que é muito importante de ser comentada, e infelizmente também de uma forma, com uma ressalva, com uma questão negativa, foi o aumento das passagens de ônibus. Por que eu digo isso? O empresário do ônibus não tem direito de dar um aumento? Claro que tem, ele tem que dar o aumento, ele tem que pagar os seus funcionários, tudo isso não se nega esse direito dos empresários. A grande questão é que o transporte coletivo é uma concessão pública. E essa concessão pública ela foi outorgada por leis. Leis essas que solicitaram uma série de coisas e colocaram uma série de limites, desde a razoabilidade do preço, a acessibilidade dos ônibus, que até hoje quem tem problema de acessibilidade não consegue subir alguns ônibus, os pontos que deveriam ser mantidos e não são mantidos, entre outras coisas. O prefeito, esse governo, na verdade, há 16 anos, já tem falado que iria instituir, por exemplo, o bilhete único, né, que teria uma integração. Isso foi debatido, vários vereadores dessa casa, nessa legislatura, na legislatura anterior, cobraram isso. E eu me lembro bem que, no ano de 2013, nós aprovamos aqui uma isenção do ISS para a empresa concessionária, e virou um grande debate, o ano de 2013, 2014, 2015, e o centro era a melhoria do serviço de transporte coletivo, mas principalmente o bilhete único. E, no aumento dado em 2015, o prefeito veio a público falar, não, nós vamos dar um aumento, mas nós vamos instituir o bilhete único. E não honrou o compromisso. 2016 foi proposta de campanha, e nós estamos no ano de 2017, vem um aumento, não atende à legislação, não atende os reclames da população, estão diminuindo certos itinerários, estão diminuindo os horários, estão tirando ônibus que passam na frente do SAVE. Então, é uma confusão com o transporte coletivo, com problemas, sem acessibilidade onde deve, entre outras questões. E como se não bastasse, a inflação do período que minimamente poderia orientar esse aumento é de 7%. E o governo municipal autorizou 10,53%. Então, já vou aqui adiantando, pode ser que não tenha possibilidade, mas a gente vai estudar uma forma de contestar isso, porque não é possível, né, ano após ano, tem aumento, autoriza aumento, e não se consegue as contrapartidas da empresa que gerencia esse serviço e sacrifica a população de Vinhedo. Isso leva mais gente a pegar carro individual, porque é caro demais, a pessoa compra um carro popular, leva Vinhedo a ser a terceira cidade do país com mais carro por habitante, e paga muito IPVA por isso, né? Mas as nossas ruas estão lotadas de veículos individuais por conta dessa política, na minha opinião, equivocada do governo municipal. Não poderia deixar de tratar da questão da licitação dos estudantes, muito rapidamente, porque já foi lida a carta aqui. Estive lá presente, já coloquei na internet essa questão. Felizmente, parece que a questão caminhou, né, para a solução de 60 dias. Hoje teve a licitação, infelizmente, na minha opinião, só 3 empresas participaram. Se tivesse se antecipado, se tivesse tido uma divulgação maior, talvez houvesse mais empresas participando. Foram poucas, tinham 5, 2 desertaram. A empresa Nova Era acabou não competindo, e a Rápido Vinhedo também resolveu não competir. Os preços, na verdade, foram mais ou menos o do ano passado, o que mostra que aquele argumento de que não tem como negociar o preço, que o preço ia aumentar muito, não é real. Né? Não há nada como a vida real para mostrar aquilo que os discursos fazem aí como falácias, né? Pelo menos foi dito isso lá, precisa ser checado, mas foi dito isso lá. Até quinta-feira tem a assinatura do contrato, e se tudo correr bem, na segunda-feira os fretados começam a funcionar.
Eu não posso também deixar de falar sobre o problema da segurança, inclusive aproveitando a presença do Fábio Cuono, que é do grupo Vinhedo Mais Segura. Peço às autoridades que não subestimem esse tema. Nessa madrugada, e avançou ao longo do dia, nós tivemos vários casos em Vinhedo, furtos, assaltos, enfim, eu estou num grupo que eu estou acompanhando isso. O restaurante da Estrada da Boiada, essa noite, eles já tinham sido assaltados 6 vezes, essa noite foi a 7ª vez, com a título de exemplo, o posto do Jorge, a moto lá na capela, enfim, foram vários casos só essa noite. Então, não é comum o que está acontecendo. Aí vai vir aquele, não, mas não pode falar da segurança, que não sei o quê, está acabando com a cidade. Vamos parar com essa fanfarronice. Ou tem dois polos. Eu falei no nosso final do nosso encontro aqui, que inclusive foi educado, com políticas públicas, com propostas, com todo mundo aqui presente, com todas as forças policiais. Ninguém ficou esculhambando ninguém. Falamos com linguagem de gente grande. Tem dois extremos. Um, aquele que quer só espetacularizar, falar mal da cidade, que eu não estou nesse, que criar coisas, inventar coisas. Aliás, eu lembro bem dessa cidade. Em 2005 ou 2008, tinha um grupo político que fazia isso. Terrorismo político. Não faço isso. Então, eu não estou nem nesse polo, bem como eu também não estou no polo de jogar poeira para debaixo do tapete. Há um ponto de equilíbrio. Que ponto de equilíbrio é esse? Nós temos que falar do que precisa ser falado. Tem algo diferente acontecendo. Tem um aumento de casos, teve decisões aí, por exemplo, falar rapidamente, tirada do prolabore da PM, retirada das horas extras dos funcionários que ficavam na Polícia Civil. Para falar 2 exemplos, poderia falar de outros. Tem problemas acontecendo que precisam ser debatidos publicamente e as autoridades das forças de segurança não precisam ficar constrangidas e nem recuadas. A gente vai debater isso tranquilamente. Aqui não é uma cobrança pessoal, é uma cobrança institucional. E, finalmente, não sei se alguém imaginou que eu não fosse falar e ia fugir do tema, de forma alguma, sobre as polêmicas da cidade, o protesto que ocorreu, a carta do prefeito solicitando paz no município de Vinhedo, leio todos os documentos públicos que são importantes. Eu tenho a dizer o seguinte: eu acho que o governo precisa governar. Vinhedo precisa de paz, precisa de várias coisas. Precisa de cesta básica, para as pessoas que precisam, não tem. Vinhedo precisa de operação tapa-buraco, que as pessoas estão detonando os carros e não tem. Vinhedo precisa de creche para as mães que não têm onde deixar as crianças. Vinhedo precisa de um hospital funcionando plenamente, com o ProSUS equilibrado. Vinhedo precisa honrar as dívidas com os fornecedores, porque fez um desequilíbrio fiscal em 2016, e pagar os fornecedores dos remédios para as pessoas não ficarem sem insulina, não ficarem sem AS, não ficarem sem uma série de medicamentos que não estão aí presentes na rede pública municipal. Vinhedo precisa de planejamento. Vinhedo precisa de respeito às posições políticas que são diferentes. Vinhedo precisa de austeridade. Vinhedo precisa fazer um equilíbrio correto daquilo que é prioridade. Não é correto cortar o ônibus dos velhinhos. Não é correto deixar a cidade sem medicamentos. Não é correto deixar o que está acontecendo, buraco nas ruas, mato crescendo, lixo não sendo retirado com a regularidade que era retirado. E hoje, mais um problema, a pessoa que recebe podas não quis pegar as podas, porque o contrato daquelas pessoas que recolhem podas venceu, não pagou, e aí a cidade está essa questão caótica. Vinhedo está caótica. Então, quando as pessoas falam de politicagem, tem 2 tipos de politicagem. Uma que é criar situações que não acontecem, acho que essa é uma politicagem básica, e uma outra politicagem que é fazer uma votação, mesmo você sabendo que aquilo é correto e votar contra, ou mesmo você sabendo que aquilo é ruim, votar a favor. Eu desafio qualquer um aqui, e publicamente, vou num debate público, se eu votei aqui qualquer assunto que era bom contra o prefeito. Nunca fiz isso e nunca farei. Politicagem é, por exemplo, o prefeito vir a público e falar que está solicitando CEPs
de Vinhedo e indo lá no ministro, lá do presidente dos Correios, e falando que está solicitando como fosse uma luta dele, sendo que o Correio, desde o ano de 2013, tem aqui todos os documentos, solicita todos os anos para Vinhedo mandar os documentos. Então, gente, sem demagogia, sem politicagem, respeito às posições diferentes.